Bem-vindo a um estudo na palavra. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito contentes de estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de ler o nosso texto, quero te perguntar isso aqui, Bob. Ouvi você contando sobre sua experiência na igreja onde você cresceu. E se você tivesse continuado naquela atmosfera, naquela igreja específica ou debaixo daquele ensino, o que você acha que teria sido o seu futuro? Eu não tenho como dizer com certeza e não tenho como ter certeza, mas provavelmente acredito que talvez eu me tornasse o que eu chamo de uma pessoa, um cristão comum. Talvez um pregador batista. Eu não sei se seria um pregador ou não, porque eu sabia que Deus me chamou para o ministério antes de ser batizado com o Espírito Santo. É aquilo. Mas eu fui criado, a minha mãe e o meu padrasto eram pentecostais. Então, desde que eu tinha 6 anos de idade, quando minha mãe se casou com meu padrasto, no primeiro ano de casamento deles, eles foram batizados com o Espírito Santo, através do ministério aqui, assistindo o seu programa na realidade. E o meu padrasto foi batizado com o Espírito Santo e a minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, e você mencionou no programa passado e disse, foi durante aqueles dias você falou que era para as pessoas irem para a Assembleia de Deus na área deles. E eles foram à Assembleia de Deus lá de Syracuse e era uma igreja maravilhosa. Glória a Deus. Era o pastor Bob Glass, que está com o Senhor hoje, mas foi uma igreja maravilhosa. E a minha família diretamente assim, mãe e padrasto, eram pentecostais. Mas fora dali, todo outro parente que eu tinha era batista. E eventualmente, de 13 a 18 anos, eu fui para uma escola batista conservadora. Não tenho como responder sua pergunta, eu sabia do chamado de Deus em minha vida, mas sem... Olha, se eu acreditasse firmemente naquela doutrina da cessação que os batistas conservadores acreditam, que os dons não são para hoje e o batismo do Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas não é para os dias de hoje, se eu acreditasse nisso, sinceramente eu não sei. Sinceramente não sei. Mas eu não sei, mas sou grato porque eu não tenho que me preocupar com isso. Porque ele me encheu, com 16 anos, ele me encheu com o Espírito Santo e mudou a minha vida e ele me chamou para ministrar e me colocou em um rumo, eventualmente para vir até aqui em 91 no seminário do Jimmy Swaggart. E eu muitas vezes olhei para o meu passado e olhei para minha família e meu irmão mais velho e o meu irmão mais novo. Meu irmão mais velho é testemunha de Jeová. Meu irmão mais novo, ele eu não, só Deus sabe o que ele é, mas creio que ele é meio que um agnóstico, mas foi criado em um lar cristão. Todos nós vimos a mesma coisa. Meu irmão mais velho foi para uma seita. Meu irmão mais novo não quer nada a ver com o Senhor. Eu olho para mim e penso, por quê? Por quê? Só posso dizer que a graça de Deus, que o Senhor, com o seu tremendo poder, me guardou em um estado de espírito aonde eu não me tornasse contra a religião ou contra Jesus, pois foi o que aconteceu com minha família. Eles não querem mais Cristo e nem a religião. Então, é um estado de espírito que eu sei que eu vou continuar com Jesus. Dave, o que você acha que teria acontecido com você se tivesse continuado debaixo daquele ensino quando era jovem, hein? Eu fui salvo 1 mês antes de ir para a faculdade. Se eu não tivesse sido salvo, eu provavelmente seria um alcoólatra.
seguindo o caminho do meu pai e me envolvido em festas na escola. A igreja onde você ia na época, você disse que não era salvo naquela época? Não. Eu fui salvo quando eu tinha 17, mas ia para a igreja desde os 9, quando fui batizado nas águas. Mas você pensava que estava salvo? Sim. Se eu tivesse ficado ali, provavelmente eu jamais seria salvo. Eu não acho que encorajamos as pessoas a ficar trocando de igreja toda hora e por aí vai. Mas, se tem uma igreja na comunidade deles que tem aonde o evangelho é pregado e eles podem sentir o mover do Espírito Santo nos cultos, eles devem ir para aquela igreja, apoiar e etc. Mas, infelizmente, não existem muitas igrejas assim por aí. Não existem. Existem poucas, e glória a Deus por elas. E oramos para que isso venha crescer. Mas não são muitas, e nunca foram muitas. Não é algo, talvez esteja um pouco pior hoje do que antes, mas sempre foi assim. E não é algo que começou. Você foi criado em uma igrejinha do interior, seu pai era pastor, não era? Então, olhando para o seu passado, ainda que você sinta que ensinaram algumas coisas que não estavam certas, nunca ouvi você falar isso, mas ao mesmo tempo estabeleceu uma fundação para você. Acreditávamos na salvação, numa grande mudança de vida, no batismo com o Espírito Santo, no mover do Espírito e, às vezes, nos alegrávamos e as pessoas dançavam no Espírito. Certo. Então, tinha empolgação. Se você não tivesse sido criado com essa fundação, aqueles seminários podiam ter te desviado. Eu já contei essa história antes. No seminário liberal onde estive por um ano, eu fui para a igreja do irmão Nico. Eu não sei se você já pregou para ele ou não, lá em Fort Worth. E eu falei para a dona, quando eu ia para a igreja, o irmão Nicos pregava com uma unção tremenda. Quando eu saía daquela igreja, eu sentia Deus. Eu sentia Deus em minha vida. E eu voltava para aquele seminário no dia seguinte pensando, eu sei que Deus vive, eu creio no Espírito Santo e sei que a palavra de Deus é verdade. E eu via aquela falsa teologia sendo pregada o dia inteiro. Mas eu fiquei na igreja toda quinta e todo domingo. E aquela unção, sabe? Olha, ele não era um pregador muito treinado, mas ele entendia a palavra muito bem e ele também veio de uma fundação batista, mas ele era cheio do Espírito e era ungido. A unção quebra o jugo, mesmo o jugo da teologia liberal. Mas você acha que desagradou o Senhor indo àquele seminário? Se eu tivesse ficado, sim. Eu pensava que era a porta aberta para entrar numa educação mais qualificada e eu sei que era isso que o Senhor queria. Foi aquela porta que abriu, eu não tinha outra naquela época de minha vida. Como assim a porta abriu? Os amigos e as pessoas que eu conhecia me recomendaram aquela escola, então ouvindo pessoas nas Assembleias de Deus que eu conhecia, pessoas que conheciam a universidade e recomendaram. Então eu fui. Aquele seminário ali recebia formandos das Assembleias de Deus. Você está dizendo que pastores das Assembleias de Deus recomendavam aquele lugar? Sim. E isso para mim é muito estranho. Mas olha só, eles sabiam o que era ensinado lá? Não, não sabiam. Deviam saber, mas não sabiam. Eles só recomendavam porque era uma boa escola. Porque sabiam que a pessoa ia entrar, que eles iam te colocar em um programa específico. E naquela época, a Southwestern não tinha crédito. Eles não davam crédito para você. Então, quando você tinha diploma de uma escola que não era reconhecida pelo governo, se você quisesse ir fazer um doutorado, talvez não deixassem você estudar. Depois eu aprendi que se eu tivesse aplicado para o seminário batista, eles não iam me deixar entrar. Mas porque eu era um estudante de seminário no seminário liberal, permitiram que eu fosse transferido para o batista. E eu sei que isso é muita coisa que confunde as pessoas. Mas o que quero dizer é que na época essa foi a porta que tinha aberto para mim. Quando eu lembro, eu me alegro. Sabe por quê?
simplesmente porque eu entendo quão diabólica era a teologia liberal. Não aconteceu com você, mas desviou várias pessoas. Desviou mesmo. Então, olha, eu sinto que, do pouco que falamos no último programa sobre o ofício do mestre, o Espírito Santo colocou aqui com um propósito, com uma razão tremenda, porque é tremendamente importante. Se o que é ensinado está errado, então vai ter um efeito contrário em quem ouve, seja quem a pessoa é. E se for certo, é uma bênção. Eu jamais recomendaria um estudante que leva a Bíblia a sério para ir para aquele seminário. Eu jamais faria isso. Muito bem, vamos continuar com a leitura. Operadores de milagres tem a ver com esse dom específico do Espírito. Depois, dons de curar, exemplos de dons do Espírito que devem operar no ministério. O Espírito Santo colocou essas duas coisas aqui, milagres e dons de curar, que de alguma maneira são similares, mas não são iguais. Os dois devem acontecer em nossos cultos de vez em quando. Devemos ver milagres e devemos ver curas. Deixe eu fazer uma pergunta. Eu sinto, e nós mencionamos isso há uns 2 ou 3 programas atrás, que os grandes cultos de cura que vieram sobre essa nação, e sobre o mundo nos anos 50, 60 e por aí vai. Será? Nós sentimos ou acreditamos que o Senhor está fazendo a mesma coisa hoje, como foi há 30, 40 anos atrás, ou um pouco mais? Vamos para o intervalo e voltamos já, não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu acho que fiz uma pergunta da maneira errada antes do intervalo. Será que sentimos que os dons de cura e de milagres, que existem vezes que o Espírito Santo se move grandiosamente por todo o mundo e quando ele não se move o tanto quanto em outras vezes? Eu sinto que hoje em dia cremos que o Senhor cura os doentes, mas Ele não faz sempre. Vou ser bem sincero com você. Mas sinto que tudo que acontece com o Filho de Deus, o Senhor é quem permite de uma maneira ou de outra. Mas existem vezes, com o mover do Espírito, que curas e milagres são predominantes, enquanto que em outras vezes não é o mover do Espírito desta maneira. Ainda existem algumas curas, e por aí vai, alguns milagres, mas nem de perto mesmo tanto que seria se o Espírito estivesse se movendo no mundo inteiro nessa direção. Vocês estão entendendo? Sim. Eu não sei se o mundo, em primeiro lugar, porque creio que em países diferentes existem atmosferas diferentes. Sinto que Deus usa estes dons para promover algo importante, não é um meio para o fim. Não existem por si mesmos. Então, falamos dos dons de cura durante os anos 40 e durante os anos 50, que acabou trazendo a mensagem pentecostal à tona. Esses dons vieram com um propósito, e em países diferentes, em tempos diferentes, creio que Deus faz coisas diferentes. Perdão, há 50 anos atrás ou 60 anos atrás, alguns desses homens que mencionamos em programas passados armavam uma tenda com 10 ou 15 mil pessoas e, se não enchessem, ficava quase cheio.
Hoje você pode fazer a mesma coisa com a mesma propaganda e acha que vai ficar quase vazio. Mas você precisa dessas coisas acontecendo e estavam acontecendo na época, curando as pessoas. E esta é a ideia. Então, sinais e maravilhas, se você olhar para a definição de um sinal, de uma maravilha, não é só para acontecer, mas sempre aponta para Cristo. São sinais que apontam para a verdadeira realidade de Cristo. Então, são mais usados na história da igreja e na história que vemos quando existe um mover de Deus em relação à plantação de igreja ou um novo mover de Deus, coisas assim. Em alguns países onde existem mais plantações de igreja, você vê mais disso do que em lugar que tem menos, pois o sobrenatural leva pessoas a Cristo. Acho que isso explica em partes, mas eu sinto e eu espero e eu oro para que venhamos ou estejamos em direção disso nesta nação de novo. Precisamos disso, de um mover de Deus que trará a convicção, a salvação, mas também traria os moveres sobrenaturais do Espírito. Muitas vezes falamos, mas não pensamos por que aconteceu. O milagre em Atos capítulo 3 do homem fora da Porta Formosa, e Pedro não era tão aceito assim por muita gente em Jerusalém. Mas quando você pode dizer que ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou, e o homem que tinha nascido aleijado levanta e anda e começa a caminhar pelo templo, pulando e louvando, então agora você tem uma razão para ouvir aquele homem. E creio que sinais e maravilhas, por si só, em suas definições, já têm um propósito secundário, que é para evangelizar. O propósito era estabelecer a igreja ou talvez estabelecer um mover de Deus. Então creio que isso é diferente em todo o país. Você está certo. Acreditamos que Deus ainda opera milagres. Não são muitos, a não ser que consideremos coisas que ele faz que nós não sabemos. Nós oramos e pedimos a Deus para fazer certas coisas às vezes. Todos nós fazemos isso. E creio que uma vez o Senhor me disse, há alguns anos atrás, que ele precisa fazer uma série de milagres que nós não vemos, que não são óbvios, mas ele faz. Então, seja como for que aconteça, para responder essa oração, para que algo aconteça que nós pedimos, mas nós não pensamos em milagre algum que aconteça, mas eles acontecem quando acreditamos que Deus vai mover e tal. Então, acho que às vezes a cura acontece e às vezes damos o crédito para a medicina. Mas, na realidade, é o Senhor. Eu tenho uma pergunta a respeito de curas. Aqui no versículo 28, ele diz e milagres, mas antes ele fala que é operação de milagres. Então, é um dom específico do Espírito, no qual o Espírito Santo opera através de uma pessoa como quer para que um milagre aconteça. Quando pensamos em dons de cura, estamos mais familiarizados com isso, vamos impor as mãos sobre as pessoas serem curadas, mas em relação à operação de milagres, olha, porque milagres, toda cura você pode dizer que é milagre, mas nem todo milagre é uma cura. Então, um milagre são outras coisas também que são feitas. A definição de um milagre é um ato divino que não pode ser explicado por leis naturais, aonde não existe explicação senão Deus. E geralmente fica na esfera ou na área de um objeto, algum tipo de objeto, e não um ser humano sendo curado. Por exemplo, a água se transformando em vinho foi um milagre, não foi uma cura, entendeu? Então, em relação a milagres, hoje a minha pergunta é: quando esse dom flui através de uma pessoa, como na oração,
Você crê que o dom de milagres, a operação de milagres, opera através de nós, mais na área da oração do que, por exemplo, quando vamos impor as mãos e vemos o milagre acontecer, ou estar em algum lugar, declarar algo e um milagre acontece, ou acontece mais na área da oração? Oramos e Deus faz um milagre, e pode ser na área das finanças, pode ser na área de sabedoria, ou receber sabedoria além do normal, ou pode ser uma porta que se abre, ou figurativamente, é claro, e não literalmente, a atitude de oração, sabe, declarar algo, ou meio que vocês estão me entendendo? Porque você está olhando para mim meio que. Deixa eu interpretar para ele, porque ele é de Faraday. Ô, Bob, você é demais, viu, cara? A sua avó te ensinou a orar por coisas grandes. Você já disse 1 milhão de vezes. E me ajudou a tocar o mundo. É exatamente isso que ele está dizendo. E creio que ele está correto. Quando você crê em Deus e você ora e Deus se move, isso é um milagre. Quando o Senhor me disse para começar essa rede de televisão, essa rede aqui é um milagre. O que ele fez para fazer acontecer, porque com todo mundo que eu converso, eles dizem, não tem como, porque em primeiro lugar me disseram, todos os canais estão vendidos. Você chegou tarde demais. E eu disse, faça o seu melhor. E Deus começou então a abrir as portas. Finanças, nós não tínhamos dinheiro. E o Senhor disse, eu vou prover. Então, ele já operou milagre após milagre nessa capacidade, sustentando. E tudo isso é um milagre, sério mesmo. Nós não vemos como milagre, devemos mesmo. E gostei da definição do Bob. Como é? É um ato divino que não pode ser explicado por leis naturais. É isso mesmo. Essa é a definição do dicionário. E você está correto. Sempre que Deus entra em uma situação e passa por cima da lei natural, é um milagre. Sempre. E existem, então, milagres acontecendo ao nosso redor. Sempre. Todos os dias em nossa vida, eu creio que Deus está trabalhando para isso acontecer. Mas creio que esses milagres têm sim um propósito e eles sempre estão por trás de um mover de Deus ou de uma plantação de igreja. E cremos em Deus por milagres, então, certamente eu creio que a SBN se encaixa nessa categoria. Mas são milagres com um propósito. Não existe cura sem propósito, ainda que para o homem fora do templo, uma cura era uma cura, mas para a obra de Deus, a cura era uma estratégia evangelística que trouxe muita gente para a fé. Imagina, você tem pernas que não funcionam, mas foram curadas, e foram curadas instantaneamente. E antes ele não conseguia andar, de repente ele levanta, isso é um milagre, o cara estava andando. Exato, mas é aquela ideia de que a razão pela qual os sinais são dados é porque existe um plano de Deus conectado ao sinal ou à maravilha. Então, olha, o que tem acontecido aí nas últimas décadas tem me deixado descontente, como se pessoas estivessem vendendo milagres. Está errado. E chamam isso de milagres? Não são milagres. Isso aí é a imaginação de alguma pessoa. E Deus não precisa de glória falsa. Não precisa disso. Como pregadores do Evangelho, creio que temos que tomar cuidado para não criar esperança nas pessoas que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado. A maravilhosa doutrina da cura, todos nós cremos nela. Mas aí aparece um pregador falso que coloca algo na orelha dele e a esposa fala para ele o que ele tem que dizer. Nosso tempo acabou. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe.
Obrigada por assistir o programa de hoje, Um Estudo na Palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.